Põe a mão aqui assim. Isso assim. Isso. Okay. Esse é o Mateus. Ele tem alguns parentes aqui na igreja. Mateus, apresente aí os seus parentes. Onde estão seus parentes? Seus pais. Cadê o seu pai? Seu pai ali, o Abadio. Sua mãe, Luciana, está lá também. Tem mais parentes seus? A Letícia está aí, a Luana. Onde está a Luana e a Letícia? Onde estão? Ali a Luana. Onde está a Letícia? Letícia, onde está? Está aqui a Letícia, ok. Tem outras pessoas também que eu não conheço. Quem são? Meu avô. Seu avô, fica de pé, o avô do Mateus. O nome dele? Luiz. O avô Luiz, fica de pé, ali está. Meu primo Lucas e a Carol. O primo Lucas e Carol. Estão lá também, bastante gente. Quem mais está da família? Alguns amigos. Amigos, quem é amigo do Mateus que veio? Fiquem de pé também, vários amigos, né? Vários amigos estão lá. São amigos da onde? Da escola. Amigos da escola. É muito bom ter vocês aqui, venham sempre. Podem sentar, obrigado, podem sentar. Muito bem, esse é o Mateus. O Mateus, ele nasceu num lar cristão. Deixa as crianças entrar primeiro. Pode entrar as crianças, podem entrar. Entrem rapidinho, sentem com seus pais e fiquem quietinhas. Podem entrar. Podem entrar e fiquem com seus pais. Isso. Muito bem. Podem se acomodar, professoras também. Pronto? Tem mais crianças chegando? Pode entrar rapidinho. Pode entrar. Podem entrar. O departamento infantil foi liberado agora para assistir os batismos, né? Eles querem ver. Pronto. Esse é o Mateus. O Mateus, ele conheceu o evangelho na casa dele com seus pais, já crentes há um bom tempo. Mas ele só aceitou a Cristo recentemente. Faz quanto tempo mais ou menos, Mateus? Há 1 ano e meio mais ou menos, o Mateus conhecendo o evangelho, ouvindo várias vezes o evangelho aqui em nossa igreja e também na sua casa, desde pequeno, como eu disse, conhecendo a verdade. Ele participou de uma conferência e, tendo ouvido o evangelho várias vezes, nessa conferência chegou o momento em que ele entendeu, chegou o momento em que ele deveria receber o Senhor em sua vida, confessá-lo como seu Salvador e ser um discípulo de Jesus. Então isso aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio. Mateus então está aqui agora, dizendo isso aos irmãos: eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um crente nele, ele perdoou os meus pecados e ele me salvou. Nós vamos então proceder ao batismo do Mateus. Mateus, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você deposita a sua esperança em alguma outra coisa ou em alguém além dele? Não. Então, como ministro do Evangelho e autorizado pelos irmãos desta igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fábio. Esse é nosso irmão Fábio Rodante. Fábio de Castro Rodante. Fábio de Castro Rodante. Ele tem parentes aqui na igreja também. Vou pedir para que os seus parentes fiquem de pé. Fábio, apresente seus parentes para nós. A Márcia. Márcia, a esposa, está ali. Nicolas, o filho mais velho. E a Manuela. A Manuela, a filha mais nova aí, a caçulinha. Tem mais alguém que está aqui da sua família, ou parentes, ou amigos? Não? Aí estão então os familiares. Podem sentar. Muito obrigado. O Fábio Rodante, ele aceitou a Cristo numa igreja próxima aqui da nossa. Ele ouviu o evangelho lá há mais ou menos 5 anos atrás, ouviu o evangelho ali, e lendo a Bíblia e ouvindo o evangelho, ele entendeu a graça de Deus manifesta em Cristo, e ele então decidiu
pela fé em Cristo, recebê-lo como seu Salvador e ser um discípulo de Jesus. O Fábio então agora confessa a fé e é um crente em Jesus Cristo e um discípulo dele. Nós vamos então, diante disso, do testemunho que ele já deu aqui na nossa igreja hoje pela manhã, ele, assim como Mateus, deram esse testemunho hoje cedo aqui pela manhã, aqui numa reunião especial que nós realizamos, e diante disso e com a aprovação dos irmãos, nós vamos proceder ao batismo. Fábio, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você deposita nele plenamente a sua confiança para a vida eterna? Sim. Então, como ministro do Evangelho e autorizado pelos irmãos desta igreja, eu batizo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a irmã Hilda. Tem parentes da senhora aqui hoje? Não. Não tem parentes? Tem algum convidado, algum amigo aqui hoje? Não. A senhora veio sozinha? Sim. Veio sozinha, ok. A irmã Hilda, a história dela é a seguinte, muito breve aqui o relato. Ela tem um filho, e esse filho frequenta uma igreja batista, uma igreja evangélica, e o filho dela, ela não sendo cristã, o filho dela perguntou para o pastor dele, o filho dela sendo cristão, perguntou para o pastor dele acerca de uma igreja que ela pudesse frequentar. E o pastor indicou, eu não conheço esse pastor, mas ele indicou a nossa igreja, de modo muito simpático, ele indicou a nossa igreja, e ela veio nos visitar, há mais ou menos 2 anos atrás, né? Mais ou menos 2 anos atrás. Ela veio nos visitar e continuou frequentando. E estando aqui conosco, ela ouviu o evangelho que eu preguei agora há pouco aqui, ela ouviu o evangelho diversas vezes, e num dado momento, então, ela entendeu o evangelho, e entendendo o evangelho, ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador, e passou a dar testemunho disso. Então ela tem estado conosco já há 2 anos, professando assim a sua fé em Jesus Cristo, como o seu Salvador, sendo uma discípula de Jesus. Nós vamos então, irmã, diante do que a senhora já declarou aqui para a igreja, nós vamos proceder ao seu batismo. Vem aqui, fica de costas para lá. E coloca as 2 mãos aqui. Você levanta mais a mão um pouquinho mais. Isso. Então, a senhora tá bom? A não te apavora não, porque o primeiro final tem bastante lado. Mas eu nunca fui. Irmã Hilda, a senhora... Medo de morrer. Agora que não tem perigo, eu seguro assim. Tá bom. Irmã Hilda, a senhora crê em Jesus Cristo como seu único Salvador? Sim. E a senhora deposita plenamente nele a sua confiança de vida eterna? Sim. Então, como pastor desta igreja e autorizado por ela, eu batizo a senhora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela é muito simpática, ela acha tudo engraçado.
Esse é o Ronan Martim. Ronan, tem algum parente seu aqui na igreja, aqui na congregação? Sim, minha esposa. Sua esposa? Fique de pé, Ana Lúcia, por favor. Meu sogro Paulo. Ana Lúcia, o sogro Paulo. Sogra Dona Vilma, Paulo, Vilma, a esposa Ana Lúcia. Quem mais? Aí na frente deles estão as tias por parte da minha esposa. Né? As tias por parte de esposa. A tia Ney. Tia o quê? A tia Ney. Tia Ney. A tia Ivete. Tia Ivete. E a prima Karina. E a prima Karina. Essa é a família toda? Não, tem mais gente na família, né? Esses são os que vieram aqui hoje. Muito obrigado por terem vindo. Venham sempre, é uma alegria. Tem lá o Nenê também lá dando tchau. O Heitor dando tchau ali. Tem mais, né? Tem um nenezinho também. Tem o bebê que... O nome dele qual que é mesmo? É o Isaac. Isaac. Eu vou guardar os nomes de todos os bebês da igreja ainda um dia. Mas tá bom, muito obrigado. Podem sentar, muito obrigado. Irmãos, o Ronan, ele frequentou uma comunidade religiosa até mais ou menos os 13 anos de idade, mas ele saiu dessa comunidade religiosa, ele saiu disso, rompeu e não quis mais saber de nada acerca de Deus, nada. Ficou longe das coisas espirituais, não queria mais ouvir isso, não queria mais estar em igreja nenhuma, nada, nenhum tipo de envolvimento. Oi? Até os 17 anos ele permaneceu assim, e aí rompeu e não quis mais saber de nada, foi viver a vida dele longe das coisas ligadas a qualquer forma de espiritualidade, qualquer forma, não se ouviu com mais nada. E o que aconteceu? Há mais ou menos, foi em 2015, né? Em 2015, ele começou a se sentir atraído pela leitura bíblica, e começou então a estudar a Bíblia e também a procurar na internet mensagens sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, e começou então a se envolver novamente, e lendo a Palavra de Deus e ouvindo essas mensagens, ele entendeu o Evangelho, e entendendo o Evangelho então, ele abriu seu coração e recebeu Jesus Cristo em sua vida, e confiou em Jesus Cristo como seu único Salvador, se tornando um discípulo dele. Foi esse o seu testemunho, é esse o seu testemunho, não é, Ronan? Ok, ele deu esse testemunho hoje cedo aqui na igreja, e em face disso nós vamos então proceder ao batismo. Ronan Martim, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você deposita nele e somente nele a sua confiança de vida eterna? Sim. Então, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o Vitor. Vitor vai ser jornalista, é isso? Ok. O Vitor, eu já conheço o Vitor desde pequenininho, desde bebezinho, porque eu estava lembrando hoje cedo, eu batizei o pai dele, há muito tempo atrás, né, Toninho? Há uns 30 anos atrás, mais ou menos isso, 27 anos atrás, eu batizei o pai dele, e agora estou tendo o privilégio de batizar o filho dele, o Vitor, e quem sabe Deus me dê a graça de batizar o neto do Toninho também, um dia, não sei se isso vai acontecer ou não. O seu irmão também, o Bruno também que está aqui, enfim, é uma bênção que Deus nos tem concedido de participar aí da história da graça derramada sobre essa família tão querida, a família do Toninho e da Vanusa. Fiquem de pé, Toninho e Vanusa, os pais do Vitor. Cadê o Bruno? O Bruno está aqui. Tem algum outro parente seu aqui? Tem um pessoal acompanhando pela internet, em Atibaia. Tem um pessoal de Atibaia assistindo pela internet. Pessoal aí da internet, um abração da nossa igreja para vocês. Dê um beijão aí no meu tio que está aí com vocês aí. O pastor Antônio Mendes é meu tio, para quem não sabe. Então, abração aí para ele. Que, aliás, hoje acho que ele está se aposentando. Não é isso? Não é isso? Hoje, né?
Hoje o pastor Antônio Mendes está passando o bastão para outros 3 pastores. Precisa de 3 para substituí-lo lá. Então ele está hoje deixando o ministério, depois de muitos anos. Ele vai fazer 77 anos em julho. Ele está hoje passando aí o bastão para outros 3 pastores mais jovens aí que vão dar seguimento ao trabalho lá. Obrigado, Toninho, obrigado, Danusa, Bruno, muito obrigado. Este aqui é o Vitor. O Vitor chegou à nossa igreja já há 4 anos, mais ou menos, que você tem vindo aqui. O Vitor, ele ouviu o evangelho na Igreja Batista de Atibaia, na Piba, na primeira Igreja Batista de Atibaia, lá o pastor Mendes pregando um sermão. Ele entendeu o evangelho nessa pregação, quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade. E ele chegou em casa com o evangelho ali em sua mente, muito incomodado com a mensagem acerca do perdão que Deus oferece, a necessidade desse perdão, e muito incomodado com isso, ele disse para a mãe dele: mãe, eu não estou me sentindo muito bem, eu acho que eu estou meio doente. Ela falou: não, você não está doente não, isso aí é outra coisa. E a mãe dele então conversou com ele, e ele falou: mãe, eu preciso dar esse passo na minha vida. E naquele dia então, o Vitor abriu seu coração para o Senhor, e invocou o nome do Senhor Jesus Cristo, creu nele e foi salvo. Hoje é um jovem que segue a Cristo, é um discípulo de Jesus. É esse o seu testemunho, não é, Vitor? É isso. Nós vamos então, diante disso, proceder ao batismo. Vitor, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Creio. Você deposita nele e nele só a sua esperança de vida eterna? Sim. Então, como pastor desta igreja e autorizado por ela, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o irmão Antônio. Irmão Antônio tem parentes aqui em nossa igreja. Os parentes do irmão Antônio, fiquem de pé, por favor. Onde estão? Irmã Maria, Ricardo. Ali está a irmã Maria, esposa do irmão Antônio. É isso? Está enxergando aí? Consegue vê-la lá? Ok. Ali está a irmã Maria. Onde está o Ricardo? Ricardo está aí? Onde? Ah, o Ricardo está lá na transmissão. Está vendo ali? Naquela... ali no alto, ele está lá. E tem o seu neto ali. O neto Pedro está ali. Pedro, dá um tchauzinho aí, que seu avô está tentando identificar de longe, tem dificuldade para enxergar. Ali está o Pedro, está vendo o Pedrinho lá? E outro meu filho do lado da minha esposa é Rodrigo. O Rodrigo é o seu outro filho que está ao lado ali da sua esposa. Muito bem. E tem a Nora, está vendo a Nora ali? A Nívia está lá, a Nora também está aí. Tem mais parentes aqui, ou amigos do irmão Antônio? Não? Ok, queridos, podem sentar, muito obrigado, podem sentar. Esse é o irmão Antônio. O irmão Antônio vem aqui um pouquinho, vem aqui para cá um pouquinho. Não vai embora não, tem que batizar o senhor ainda. O irmão Antônio, ele conhece o evangelho já há muito tempo. Ele conheceu o evangelho numa igreja no Ipiranga. Conheceu o evangelho ali, teve contato ali com o evangelho, algum envolvimento, mas ele não recebeu o evangelho ali, não abriu o coração ali para o Senhor. Isso, os anos foram se passando, ele se casou, vários anos se passaram. Eu conheço o irmão Antônio já há mais de 20 anos, e sempre orando pela conversão dele. A sua esposa orou pela conversão dele ao longo de 40 anos. E nos últimos 3 anos ele começou a frequentar a nossa igreja assiduamente como um visitante, acompanhando sua esposa, acompanhando seu filho Ricardo, acompanhando o neto Pedro, e foi ouvindo o evangelho novamente aqui.
E em face disso, ouvindo o evangelho várias vezes, a oração de sua esposa, do seu filho, do seu neto, enfim, ele finalmente abriu seu coração para a fé cristã, recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e agora é um discípulo dele. Então, diante disso, do testemunho que ele já deu hoje pela manhã aqui, nós vamos proceder ao batismo. Irmão Antônio, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. O Senhor deposita nele e nele só a sua esperança de vida eterna? Sim. Então, como pastor desta igreja e autorizado por ela, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, irmãos, nós vamos agora cantar alguns hinos e os irmãos que foram batizados, eles vão receber um certificado logo em seguida, que é uma pequena lembrança que a nossa igreja costuma dar, é um costume nosso, dar um certificado, uma lembrança do dia do batismo.